Pai do Senhor a todos. Estamos aí na nossa quinta aula do nosso seminário Liderança Saudável, liderando com amor e responsabilidade. Estamos falando sobre liderança cristã, conhecendo os segredos da liderança eficaz, e já tivemos na abertura, no dia 19 e 20 de janeiro, falando sobre o perfil de um líder, sobre o líder vocacionado por Deus, Mês de fevereiro, através da videoaula, falamos sobre liderança e sua influência inspiradora. Mês de março, eu acabei transmitindo a aula que eu vou estar transmitindo agora para vocês. Acabei trocando aí. Foi o líder e suas responsabilidades nas decisões. E hoje nós vamos falar sobre a visão de um líder chamado por Deus. Eu espero que tenha edificado a vida de vocês, Esse seminário é uma sequência e a nossa intenção é preparar a liderança, auxiliar, dar esse suporte, ajudar, Bom seria se as nossas aulas pudessem ser presenciais, mas como os irmãos sabem, não é possível. Só teremos outro encontro aí presencial no mês de julho. Mas por enquanto estamos através das videoaulas e eu espero que todos estejam acompanhando e aproveitando esse momento. Então vamos falar sobre a visão de um líder chamado por Deus. Você pode pegar a sua apostila e estar acompanhando, estar fazendo as suas anotações, os seus destaques, as suas observações, Abacuque, capítulo 2, o verso 2, vai dizer assim: Então o Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que possa ler quem passa correndo. A verdade, a qual nós queremos estar aplicando aqui, a verdade ou a aula aplicada, é a visão e a capacidade de ver não somente o que é, mas o que pode vir a ser uma realidade. A visão, repetindo, a visão é a capacidade de ver não somente o que de fato é, ou seja, o que os nossos olhos físicos estão vendo, ou aquilo que a gente acredita que seja, ou que de fato exista, seja real, mas o que pode vir a ser uma realidade, ou seja, a visão é eu ver além daquilo que é real, é eu ver além daquilo que eu estou vendo fisicamente, é eu ver além daquilo que ainda existe. Então, é algo muito mais amplo, é algo muito maior. E a visão, ela está muito relacionada com a fé. Os objetivos desta aula é explicar o que significa uma visão e qual a sua fonte, Porque visões existe um monte, Mas qual deve ser a fonte? Expor de forma clara o conteúdo e a finalidade de uma visão é o que nós pretendemos estar fazendo aqui. Qual é a finalidade da visão? De um líder ter uma visão. Apresentar como deve ser intrínseco o relacionamento entre o líder e a visão. Vamos lá. O texto de referência aí se encontra no livro do Gênesis, no capítulo 15, no verso 3 até o verso 7.
Vai dizer assim: disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro. Mas Abraão estava se referindo a Ismael, né? E o Senhor responde: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Não, ele estava se referindo ao seu empregado, Geazi. E aí o Senhor vai lá e corrige Abraão, né? Mostra para ele que ele iria sim ter um filho, um herdeiro, né, de sangue e tal. Versículo 5. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua descendência. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança a esta terra. Então aqui o Senhor ele desafia Abraão a crer, a ter uma visão daquilo que ele pode ver naquele momento, a ter uma visão daquilo que ainda é inexistente, daquilo que ainda não é real. E é um desafio, né? É um desafio. A introdução vai dizer que quando Deus chamou Abraão, deu-lhe um encargo e lhe fez grandes promessas. A partir de então, uma visão passa a dar sentido à sua vida. Todavia, essa visão precisava se desenvolver e tomar forma, vindo a tornar-se clara com a experiência do tempo e do convívio ao lado de Deus. O desenvolvimento e a compreensão dessa visão fizeram de Abraão um homem esperançoso e cheio de fé no Deus que chama a existência as coisas que ainda não são. Então aqui nessa introdução aqui, nós já vemos aqui 2 pontos aqui primordiais, onde a visão, ela precisava se desenvolver e tomar forma. Só que tinha 2 fatores aí que foi algo real na vida de Abraão, né? Algo real na vida de Abraão. A experiência, né? A experiência do tempo e do convívio ao lado de Deus. Então, o relacionamento de Abraão com Deus, a intimidade dele para com Deus, né? O conhecer as coisas do Senhor, né? E as suas experiências, o seu dia a dia, enfim, tudo isso foi tornando clara a sua visão. O primeiro ponto que nós queremos falar é sobre a aquisição de uma visão. O que é uma visão? Visão é a habilidade de enxergar além do que nossos olhos físicos conseguem ver, como já coloquei. A capacidade de não apenas ver o que é, mas também de ver o que pode ser uma realidade e como se adquire uma visão. Visão é um conceito que é inspirado por Deus no coração do ser humano. Ou seja, é algo que o próprio Deus coloca no coração do ser humano. Nós podemos enxergar e ao mesmo tempo não ter visão. Podemos enxergar, né? Está claro aquilo ali para a gente, mas a gente não ter visão, ou seja, a gente não conseguir ver além daquilo que estamos enxergando. Vejamos alguns aspectos de uma verdadeira visão. Isso é muito interessante, irmãos, muito interessante. Nós precisamos identificar, será que de fato eu tenho visão de Deus? Será que de fato eu, como um líder, eu tenho tido a visão, eu tenho crido além daquilo que eu estou vendo? Isso é desafiador. Por exemplo, nós, estamos iniciando, são muitos desafios, são muitas dificuldades, e quando nós temos uma visão, nós conseguimos ver além daquilo
que nós estamos vendo nesse momento. Além, pela fé, nós conseguimos ver além daquilo que enxergamos nesse momento, além daquilo que é real nesse momento. Eu consigo, irmãos. Eu consigo. Eu consigo, e eu fico tão feliz com isso, que eu me lembro como hoje Deus, Ele colocou uma visão no meu coração. Ele abriu os meus olhos espirituais para enxergar além daquilo que eu estava vendo. Tanto é que aquilo que acontece hoje aqui, se tratando da igreja, de nós aqui, eu enxergava quando isso aqui ainda não existia. Eu já enxergava quando ainda estávamos nos reunindo lá na área de casa, quando ainda estávamos falando, né? Futuramente, como poderia ser, como não seria. Eu conseguia enxergar quando uma certa feita fizemos uma reunião para falar que futuramente teríamos departamentos, teríamos culto disso, culto daquilo, culto disso, teríamos grupo disso, grupo. Então, assim, talvez aquilo ali, naquele momento, quando eu colocava, parecia loucura para alguns, ou algo muito novo, muito distante, mas eu já conseguia enxergar nitidamente, assim como hoje. Hoje nós estamos aqui dessa forma, já se tornou uma realidade aquilo que ainda não era lá atrás, mas outras coisas precisam se tornar realidade, precisam fazer parte da visão. E eu consigo também, irmãos, enxergar isso. Para a honra e glória do Senhor. Eu consigo nos enxergar num futuro onde muita coisa vai estar diferente, onde muita coisa vai estar diferente da nossa realidade agora. Então, assim, eu vejo isso como uma expectativa da parte de Deus, como a visão do Senhor, mas algo que também nos traz assim uma esperança, né? De fato, a fé, né? de sabermos, ainda que não estejamos enxergando, ainda que aparentemente, humanamente dizendo, seja algo impossível, muito distante mesmo, mas a gente sabe que é algo verdadeiro. Há uma convicção muito grande, porque essa convicção ela faz parte da visão que foi enxertada, que foi colocada no nosso coração. E isso não depende de nós, isso não é por causa de nós, mas é porque o Senhor nos escolheu para termos a visão que precisamos ter, para irmos além, para que seja aí nosso sustento diário, para que toda vez que o desânimo vier, o abatimento vier, a visão vai nos levar a não desistirmos, vai nos levar a não paralisarmos, a continuarmos firmes no propósito. Então a visão é algo maravilhoso, maravilhoso da parte de Deus para as nossas vidas. Então o primeiro ponto, o primeiro aspecto de uma verdadeira visão é que Deus é a fonte da visão, né? Como eu disse, essa visão não vem da gente, ela vem de Deus. Então o Senhor me respondeu, escreva claramente a visão em tábua para que se leia facilmente. Abacuque, Deus é a fonte. Ele comunica a visão a seus servos e embora seus caminhos sejam desconhecidos, eles são sempre seguros, pois as visões dadas por Deus são sempre perfeitas em seus propósitos. As visões divinas são coerentes As visões divinas são coerentes com a circunstância e com o futuro desejável que Deus quer para os seus filhos. Deus cria e modifica o futuro de seus filhos a partir dessa visão desejável. E é como eu coloquei, talvez aparentemente o presente não tem nada a ver
com o que a gente está enxergando no futuro. Mas o Senhor, Ele se encarrega de fazer aquilo que for necessário, fazer aquilo que só Ele pode fazer, para mudar, para fluir, para tornar algo real. Abraão, por exemplo, era um produtor e comerciante pastoril, já bem sucedido em sua terra de origem. Mas Deus transformou sua vida e a de muita gente por causa de uma visão a Ele confiada. A visão, ela cria prioridades. Ela diz o que devemos fazer. Sem visão, o povo perece. O maior bem que um líder dá aos seus seguidores é a visão. Líder sem visão, líder morto, líder paralisado, líder sem expectativa, líder sem fé, líder sem ânimo para continuar, né? Líder que vai empurrar com a barriga, líder que vai fazer aquilo que não é para fazer, no momento que não é para fazer, onde não é para fazer, com quem não é para fazer, por aí vai. Provérbios 29, 18. Um país sem a orientação de Deus é um país sem ordem. Quem guarda a lei de Deus é feliz. Tá vendo? A visão, ela é uma direção do Senhor. A visão de uma realidade futura. Então, quando Deus ele é a fonte dessa visão, Ele vai trazer a visão de uma realidade futura, né? Deus é quem projeta em nós a visão de uma realidade futura preferível. Tanto o nosso presente quanto o nosso futuro podem sofrer alterações. Mediante o poder de uma visão comunicada por Deus, as pessoas, elas seguem e são influenciadas porque acreditam na grandiosidade da visão que elas demonstram possuir. Essa visão sempre é maior que o visionário. Sempre desafia o natural e o óbvio. Gera esperança e por isso é tão contagiante. Jamais faltaram seguidores a Moisés, porque ele inspirava seus seguidores. Para o povo tudo era escravidão, mas para ele a liberdade era uma realidade visível, mesmo sob as turbulentas circunstâncias. Então, quando nós como líderes temos a visão de Deus em nossas vidas, nós somos motivados por isso e nós influenciamos os nossos liderados. Quem está à nossa volta é influenciado por essa visão. Então, assim, se nós vivemos assim, só para baixo, só desanimado, só desacreditado, só querendo desistir, só, sabe, do propósito a qual o Senhor nos chamou, daquilo que o Senhor nos confiou, daquilo que fomos chamados para fazer, para ser no Senhor, é algo complexo. Por quê? Porque o líder, ele tem essa responsabilidade. Isso é natural, né, do líder. A visão, ela é sempre maior do que o visionário e vai sempre desafiar aquilo que é natural. Então, ele tem que sempre enxergar além daquilo que todos estão vendo, né? Além daquilo que todos estão vendo. E Moisés, apesar do o povo só conseguia ver ali, ó, o agora, ali, o agora. Eles estavam acostumados com aquele estilo de vida, com a escravidão, viviam desmotivados, viviam desacreditados, viviam, né, dentro desse contexto. Então, tudo para eles era motivo para murmurar, para desacreditar, para duvidar, para recuar, para desistir, mas para não acreditar, né, numa realidade tão sobrenatural que era sair daquele contexto, daquele contexto de vida. Mas Moisés, ele recebeu essa visão da parte de Deus, a qual ele conseguia enxergar que a liberdade era uma realidade futura, né? A liberdade daquele povo para Moisés era algo real, era algo que ele conseguia ver. Por quê? Porque a visão do Senhor estava dentro dele. Dentro desse ponto aí que Deus é a fonte da visão,
primeiro nós vimos que a visão ela tem que ser uma visão de uma realidade futura, e a visão ela é transformadora. Abraão estava adiantado em idade, juntamente com Sara, sua mulher, e o seu maior questionamento era a ausência de um herdeiro na família. Ele vai a Deus, questiona a sua situação, Deus lhe compreende e lhe dá um entendimento diferente da sua promessa. Abraão, naquele momento, ele vai olhar com as circunstâncias físicas ali. E não seria o Damasceno Eliezer. Eu falei Geazi, não foi Eliezer mesmo. Confundi aí. No início, esse servo dele, ele achava que a sua herança ia ficar para esse servo, Eliezer. Corrigindo aí, irmãos. O herdeiro de sua fortuna, e sim aquele que viria a nascer dele próprio. Para uma compreensão maior, Deus convida Abraão a sair da sua tenda, e ele mostra as estrelas do céu, os grãos de areia do mar, e faz entender que assim seria a sua descendência. Tal visão foi tão poderosa que mudou o interior de Abraão. A visão, ela sempre vai vir ali, Ela vai fluir de dentro para fora. Abraão, ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. Embora a visão de Deus seja um retrato futuro, ela é poderosa para mudar o nosso íntimo e o estado do nosso presente. Porque quando aqui dentro, é transformado, é mudado, é preenchido, pela direção do Senhor, pela visão do Senhor, pela orientação do Senhor, isso vai abranger, isso vai fluir, vai contagiar aqui fora. Mas com certeza, primeiro isso tem que acontecer aqui dentro, Então, primeiro nós vimos que é a aquisição de uma visão, Primeiro nós vimos que Deus é a fonte da visão, a visão de uma realidade futura. A visão, ela é transformadora porque ela transforma, sim, a nossa vida e nos sustenta a continuar firmes ali no propósito. O segundo é o conteúdo de uma visão. Vamos falar sobre o conteúdo de uma visão. Existe uma diferença muito grande entre a visão e o devaneio. E a diferença está na origem, está no conteúdo e no fim de ambos. Visão tem origem em Deus e nas suas promessas. E embora se pareça utopia em dado momento da vida, ela difere de um devaneio, cujo produto é o resultado de fantasia mental ou de um delírio. Então, é diferente, A visão, ela não é uma fantasia, não é colocar algo na minha mente, pensar positivo, ficar delirando em relação àquilo, não é nada disso. Ela está muito mais relacionada à fé, à nossa intimidade com Deus, ao discernir a voz do Senhor, a ter aquela convicção no nosso coração. Aqui está dizendo, uma visão afeta positividade, o relacionamento com Deus e a realidade, enquanto o devaneio é sendo uma coisa utópica, ela nada acrescenta. Dentro desse conteúdo de uma visão, nós vamos falar sobre a visão coloca os liderados em consonância com o líder. A visão coloca os liderados em consonância ou em alinhamento com o líder. Existe um enorme abismo entre um sonhador e uma pessoa com visão. Um sonhador tem muitos sonhos e várias vezes converte esse sonho em realidade, enquanto que uma pessoa com visão não somente tem sonhos, mas também sabe como os converter em realidade. Então, Deus, ele dá a visão e ele vai dando a direção
de como proceder, de como fazer para que essa visão se concretize, para que essa visão vá se realizando. E isso está entrelaçado, isso está interligado ao propósito de Deus para a nossa vida, para aquilo que Ele nos chamou, para aquilo que Ele nos confiou e nos direcionou. Isso é algo muito importante. Então não se trata só de apenas eu sonhar. Porque sonhar, por exemplo, eu tenho vários sonhos aqui. Estou falando aqui bem específico em relação à obra aqui. Então, assim, eu sonho com várias coisas. Eu tenho sonhos específicos para IAM. Seria, sabe, um sonho para mim. Certas coisas acontecerem, certas coisas fluírem, certas coisas serem diferentes, certas coisas, sabe? Faz parte do meu sonho. Mas eu sei que são os meus sonhos. Eu sei que esses sonhos, eles podem estarem totalmente interligados aos sonhos de Deus. Também, para esse propósito. Porque aquilo que eu sonho pode ser o sonho também de Deus. Eu creio no sonho da gente estar interligado com o de Deus. Teve coisas, irmãos, que não fazia parte de sonhos para mim. Teve coisa na minha vida que não passava na minha mente, nem ser um desejo, veja lá, um sonho. E um certo momento da minha vida passou a fazer parte de sonhos, fazer parte dos meus sonhos. Por quê? Porque o Senhor, conforme foi acontecendo uma entrega verdadeira, o Senhor foi modificando as minhas prioridades. A minha visão, ela foi se ampliando ao ponto de ter coisas que eu desejava, ansiava, que eram sonhos para mim e que se tornaram coisas supérfluas, coisas insignificantes, coisas que não são mais uma prioridade para mim. Se acontecer, amém. Mas não fazem mais parte, sabe? Dos meus sonhos, do meu anseio, não. E outras coisas que não passavam na minha mente, hoje são sonhos para mim, são prioridades para mim. Porque o Senhor colocou em mim esses sonhos. Isso não veio de mim. Como eu disse, como é que pode ter vindo de mim se a minha visão concernente a essas coisas era totalmente ao contrário? Então, eu creio que Deus, Ele coloca certos sonhos no nosso coração. Porque quando Ele tem liberdade para trabalhar, Ele modifica. Ele muda a nossa mente, a nossa mentalidade, a nossa forma de enxergar, a nossa forma de ver. E aquilo que não faz tanto sentido para a gente, não fazia, passa a fazer. Passa a ser algo almejado por nós. Aquilo que era um tudo para a gente se torna algo supérfluo. Então, eu acredito sim que o Senhor, Ele alinha os nossos sonhos com os sonhos dEle, porque senão não seria possível a gente, quando há uma entrega verdadeira e completa, o Senhor faz isso, porque senão não seria possível esse trabalhar completo de dentro para fora. Ele dá a visão. Como é que ele vai dar a visão se alguém tem uns sonhos totalmente diferentes do que ele tem? Então, está muito relacionado. Mas os sonhos, eles são diferentes da visão. Sonhos, a gente sonha com um monte de coisa, né? Acontecer. Mas a visão é aquilo que a gente, de fato, tem convicção, tem certeza, né? Porque foi algo que o Senhor colocou em nós. Vai acontecer e pela fé eu creio. Pela fé eu creio. Eu trabalho, o Senhor vai me dando estratégias para que eu possa trabalhar, proceder, para que eu possa agir, contribuindo
para o cumprimento dessa visão, para a realização dessa visão, para que essa visão se torne uma realidade. Amém? Então, é algo, eu tô falando, eu tô gostando tanto desse conteúdo, dessa aula, porque é algo que eu vivo, né? Não tô falando de algo tão distante, ou que eu estou descobrindo agora. Nossa, então é possível isso, nossa, eu quero então isso para mim, tá? Tô falando de algo que eu vivo, de uma experiência que há um tempinho se tornou real na minha vida. Então, quando isso acontece, irmãos, é algo tão maravilhoso. Um dia, Jane falou assim para mim, Lê, o chamado, você sabe, o peso do chamado, a missão de Deus para as nossas vidas é algo que nos custa tudo, né? É uma entrega completa, é algo que exige de nós um monte de coisa, tal, e assim, muitas vezes acaba sendo um sacrifício diário, né? Acaba sendo uma renúncia diária, acaba sendo um monte de coisa, né? Um peso ali no sentido, não é que é pesado, ai, nossa, não é nesse sentido. É no sentido da gente sentir o peso da responsabilidade mesmo, de sobrecair sobre nós. E aí, ela comentou assim comigo, ela falou assim, mediante a tudo isso, Lê, quando nós estamos dentro do propósito, tudo isso se torna mais leve. Porque a convicção dentro do nosso coração, a fé, a esperança, a paz, a direção de Deus, é algo que nos dá essa força. Você estando dentro do propósito, do que Deus te chamou, do que Deus quer, do que Deus... Sabe, ainda que você sinta o peso da responsabilidade, ainda que você saiba de todas as exigências, de todo compromisso, de toda responsabilidade, que você sinta isso na pele, né? Tudo se torna prazeroso. Se torna prazeroso. Esse peso, ele se transforma em prazer. Ainda que você sinta esse peso, porém ele não é como um fardo para você, algo que você tem que... Não, porque você sente prazer dentro de você. Você sabe do peso da responsabilidade, é a mesma coisa de ter filho, né? Você tem filho, você sabe do peso da responsabilidade que é ter filho, que é educar filho. Exige muito de você, tal, mas te dá prazer. É algo inexplicável. Aí você vê alguém ali, né, sofrendo com o filho, dá trabalho, é algo desgastante, é algo que nos cansa, é algo que exige de nós, é algo que... é um monte de coisa, mas te dá prazer. Porque você sabe que é algo do Senhor para a sua vida. É algo do Senhor para a sua vida, é a vontade de Deus para você. Você se sente privilegiado pelo Senhor ter te chamado, ter te escolhido, ter te selecionado para você gerar, para você educar. E é a mesma coisa do chamado, irmãos. É como ter um filho, viu? É como ter um filho, porque é desgastante, exige muito, mas te dá prazer. Porque você está dentro desse propósito, alinhado ao propósito de Deus para a sua vida. Então, isso é maravilhoso, é algo, como eu disse, que eu vivo. Então, e a cada dia que passa, eu tenho mais convicção disso. E essa convicção é algo que não me deixa... não estou dizendo que eu não dou as minhas crises de vez em quando, né? Como todo mundo. As minhas crises no sentido não de duvidar do chamado de Deus para minha vida. Eu nunca tive dúvida disso.
é no sentido, assim, da gente ficar triste, do sistema não entender algumas coisas, de muitos entenderem certas coisas de outra forma, e a gente ouve certas coisas, vê certas coisas. Isso às vezes me dá aquele conflito dentro de mim. Fala assim, Senhor, por que então? Tá, eu não entendo, mas as coisas de Deus não é pra gente entender, é pra gente aceitar e viver, né? Não tô dizendo que eu não dou, né, de vez em quando as minhas crises e tal, mas essa convicção que eu tenho a cada dia e todos os dias, de que foi Deus que me chamou, de que foi Ele que me escolheu, de que Ele me confiou uma grande missão, de que Ele tem algo através da minha vida para essa obra, sabe? Essa visão que Ele me deu, essa visão que Ele me deu acerca disso, essa direção que Ele me dá todos os dias e a cada dia, e eu vejo o trabalhar dele em tudo, tudo, a voz dele é nítida para mim. Eu falo para Ele, eu não mereço, Senhor, eu não mereço, mas a Tua graça é tão linda, é tão grande, é tão abundante, que eu fico constrangida. E às vezes eu me sinto tão pequena, tão minúscula, tão incapaz, tão imerecedora, tão... a palavra me sumiu aqui, tão improvável, né? Tão improvável. Quando eu vou olhar com os olhos humanos, quando eu vou olhar para as minhas limitações, quando eu vou olhar para o sistema, quando eu vou olhar, né, para a caixinha religiosa, eu fico me sentindo muito minúscula, muito assim, improvável mesmo. Ai, Senhor, não seria eu que tinha que estar aqui e tal. Mas aí depois eu sinto o agir de Deus, a visão de Deus, o cuidado de Deus, a voz dele me direcionando, me dizendo, vai por aqui, faz assim, é por aqui, é assim, não é desse jeito, não é aqui, sabe? E eu tendo essa sensibilidade, eu sendo dependente dele, porque até isso não vem de mim, irmãos, até isso é a graça dele sobre a minha vida. E isso me constrange, isso me sustenta, isso me traz convicção, e isso me faz lutar como uma leoa, sabe? Me faz partir para cima. E às vezes essa leoa, ela tá ali abatida, cansada, ferida ali, ferida das guerras, das batalhas, né? Como todo soldado, como todo guerreiro. Mas vem uma força, a força de um leão mesmo, dentro de mim, e eu não... sabe? E eu louvo ao Senhor por isso. Mas isso é por causa da visão. Isso é por causa da visão. Essa visão, ela nos leva a enxergar o propósito. Essa visão nos leva a enxergar além da circunstância. Essa visão nos leva a ver além do que é óbvio, é lógico. Essa visão nos leva a viver de forma sobrenatural mesmo, irmão. Sobrenatural. Porque às vezes eu olho lá para trás e eu falo, meu Deus, não consigo acreditar que nós já estamos aqui dessa forma, não, Pai. Eu não consigo acreditar. O Senhor é lindo demais. Lindo, lindo, lindo e maravilhoso. Mas chegaremos a um tempo futuro, a qual olharemos para o agora e vamos ver que daqui para frente, o tanto que ele trabalhou, o tanto que ele fez, o tanto que ele operou, né? O Senhor é maravilhoso, irmãos, maravilhoso, maravilhoso. Então, o conteúdo de uma visão, a aula vai acabar ficando um pouco grande, o conteúdo de uma visão, nós vimos a visão coloca os liderados, né, em concordância, em consonância com o líder. Deus trabalha para o cumprimento da visão. Então, assim, os seus liderados, ele tem sempre que olhar para você e ver essa expectativa da parte de Deus. E ver que você vê além, e ver isso fluindo em você. Você tem que sempre enxergar o além dos seus liderados, né? Você tem que sempre motivá-los,
a isso também. Então, esse é o nosso desafio. Vamos dar continuidade, irmão. O celular acabou descarregando aqui. E tô tentando deixar ele aqui, manter ele na posição que ele estava. De pé. Vamos lá, né? Então, é aquilo que nós falamos. Vamos lá. Deus trabalha para o cumprimento da visão. A visão de Deus para Abraão tinha dois aspectos. Primeiro, uma descendência numerosa, né? Ele creu e recebeu a justiça de Deus. O segundo aspecto era que daria a Abraão a terra de sua peregrinação. Interessante que neste ponto, Abraão questiona como ele poderia ter certeza ou saber que isso lhe sucederia. De modo surpreendente, Deus lhe dá uma receita específica de adoração. Nela havia alguns animais que ele deveria sacrificar, porém algumas aves rapidamente tentaram macular o sacrifício e impedi-lo de realizar. Abraão lutou, mas se cansou. E Deus completou com fogo divino o que ele mesmo havia pedido. Isso nos alerta para as dificuldades de uma grande liderança, onde os hostes malignos sempre tentarão impedir nosso sacrifício de adoração a Deus. Isso é um fato, irmãos. O inimigo, ele não desiste. Não desiste e nem vai desistir, né? Ele sempre vai tentar nos desmotivar, nos desanimar, duvidar, né? Enfim, nos cansar, nos abater. Faz parte, né? Faz parte. Por outro lado, uma visão dada por Deus também é por ele corroborada. Abraão dormiu, mas Deus não dorme. Aleluia por isso. Quando Deus tem um projeto a realizar, está sempre se unindo a quem concedeu a visão para que essa se torne realidade. Então, antes de ser uma visão dada a nós, antes de ser algo, né, para nós, já era do nosso Deus. Antes de enxergarmos, o Senhor já enxergou. Estamos aqui lidando com o presente, mas o Senhor já está enxergando o nosso futuro. Então, assim, antes do Senhor nos chamar, Ele já viu, Ele sabe que vai dar certo. Não tem como um propósito vir do próprio Deus e não dar certo. Só não vai dar certo se eu e você não quisermos, não colaborarmos para isso. Mas, se isso acontecer, o Senhor vai levantar outra pessoa, mas o propósito dele vai se cumprir. O propósito dele vai acontecer de uma forma ou de outra, seja conosco ou com outro, né? A verdade é que precisamos agarrar com unhas e dentes aquilo que o Senhor nos apresentou, aquilo que Ele nos confiou. É desafiador, né? Quando Moisés ele é chamado, ele coloca as suas dificuldades, as suas limitações, mas eu vejo ali como eu não queria estar, ninguém de nós, humanamente dizendo, a gente não queria estar no lugar de Moisés. A gente não queria estar no lugar, passar o que Moisés passou, viver o que Moisés viveu, ouvir o que Moisés ouvia, correr os riscos que Moisés corria, né? Sacrificar o que Moisés estava sacrificando. Isso faz parte do chamado. Não existe chamado sem nada disso. Sem sacrifício, sem renúncia, sem entrega, sem disponibilidade, sem confiança no Deus que chamou. Humanamente dizendo, quando nós estamos muito limitados à nossa visão terrena, à nossa visão humana, humanamente dizendo, a gente fala, Deus me livre, eu que não queria aquilo, né, para mim. Mas, olhando para o outro lado, quem não gostaria de ser usado como Moisés foi usado? Quem não gostaria de experimentar de Deus o que Moisés experimentou? Quem não gostaria de ser um canal de libertação de um povo que estava há décadas e décadas e décadas, há séculos, há 400 anos vivendo naquela situação? Só se for uma pessoa muito mundana, muito terrena, muito carnal, para não desejar
ser tamanha bênção de Deus na vida de outras pessoas, né? Como Moisés foi. Então, em tudo há um preço, irmãos, em tudo há um preço, nada é fácil. E se tratando da missão, se tratando do chamado, se tratando da responsabilidade de uma liderança, não é diferente. Há um preço. Se tratando da salvação das nossas almas, houve um preço, e nós sabemos disso. O preço foi alto, o preço foi grande. Não foi de graça. Houve um preço, teve um preço a ser pago, e esse preço foi pago. Se tratando da nossa vida com Deus, há um preço. Vivermos num mundo corrompido, vivermos num mundo decaído, vivermos num mundo tentador, vivermos num mundo onde o pecado, onde aquilo que é errado é demonstrado como aquilo que é certo, onde a verdade é manipulada, onde a verdade ela é mascarada para parecer uma mentira, para parecer uma bobagem, e onde a mentira ela é revestida como se ela fosse uma verdade, onde o pecado é atrativo para a nossa carne, para os nossos olhos. Viver numa natureza pecaminosa e rejeitando o pecado. Num mundo onde nos olha com indiferença. Não é fácil. Há um preço. Para termos uma vida com Deus, há um preço. Não podemos nos enganar e achar que é só lindo e maravilhoso, que é só mar de rosas. Para termos um relacionamento com Deus, há um preço. Não é só vir para a igreja. Não é só ser frequentadores de culto. Não. Há um preço. Precisamos renunciar ao nosso eu todos os dias. Precisamos buscar o Senhor através da sua palavra, através da oração, do jejum, a qual vai mortificar nossa carne. Precisamos amar uns aos outros, que é algo desafiador nos dias de hoje, porque o mundo trabalha para que a gente queira pensar somente em nós, e isso é todos os dias. Um mundo egoísta, um mundo de amor interesseiro. É desafiador demais, irmãos, não é para qualquer um. Servir a Deus de fato não é para qualquer um, é para quem de fato... O chamado de Deus também não é para qualquer um. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Porque nem todos estão dispostos a dizer sim, a dizer eu vou, a dizer ainda que eu me ache pequena, ainda que eu me ache incapaz, ainda, Senhor, eu não sei falar, como é que eu vou convencer aquele povo, como é que eu vou chegar lá? Ele falou, não sei falar, a minha língua é pesada, eu sou gago e tal, como é que... É desafiador, irmãos. Vocês acham que eu nunca perguntei isso para Deus? Como é que vai ser, Senhor? E quando vierem as críticas, quando as pessoas questionarem, e quando as pessoas saírem por aí falando o que não é, o que não existe, duvidando, ou... Como é que eu fico, Senhor, nessa história? E o Senhor nos mostra que o chamado está muito mais relacionado àquilo que Ele é em nossas vidas, a vontade dEle, não a nossa. E a gente só precisa confiar. E a gente só precisa nos entregar completamente ao ponto de dizer, eu não sei, eu não estou entendendo, eu não sei nem como vai ser, mas eu confio. Eu sei que o Senhor vai fazer, eu sei que o Senhor vai me ajudar, vai estar comigo, vai me dar força, vai me auxiliar. E não tem dinheiro no mundo que pague. Está agradando ao seu Senhor, se de fato Ele for o seu Senhor. Se de fato Ele for o seu Senhor. Porque muitos dizem que Ele é o Senhor, mas muitos mandam na sua própria vida. Fazem o que acham, dá na telha. São filhos rebeldes.
São filhos insubmissos, que ainda não aprenderam a depender do seu Senhor, que ainda não aprenderam o princípio da obediência, da submissão, e que muitas vezes obedecer é não entender, talvez nem concordar naquele momento, porque a visão da gente é tão limitada mas a gente entender que o Senhor é aquele que está acima. Ele enxerga o que eu não enxergo, Ele sabe o que eu não sei, Ele sabe o que é melhor. Então eu simplesmente decido obedecer. Então é isso. No ponto 3, dentro dessa questão aí, líderes protegem a visão. A adoração por meio do sacrifício foi um método eficaz para Abraão, para que Abraão tivesse certeza que seria herdeiro da terra de sua peregrinação. A primeira parte consistiu em ele obedecer. A primeira parte foi ele decidir obedecer, né, irmãos? E a segunda parte foi o fogo divino que passou entre aqueles pedaços. Essa foi a maneira de Deus confirmar a Abraão a sua visão, a ele entregue. Então o Senhor, ele sempre vai nos auxiliar. Quando ele vê que a gente não vai conseguir, quando ele vê que a gente, né, não tá da forma que deveria ser, o Senhor vai ser sempre o nosso auxílio, o nosso socorro bem presente, o nosso refúgio, a nossa direção. Ele vai sempre nos auxiliar. O maravilhoso do chamado de Deus, né, de viver isso, é que a presença de Deus vai ser algo nítido e real, como eu disse, nos mínimos detalhes. E nós nunca vamos estar só, porque o tempo todo, seja nos desafios, seja nos momentos de conquistas, Ele vai estar sempre conosco. Foi assim na vida de Abraão, né, na vida de José, foi assim na vida de cada um deles, na vida de Moisés, foi assim na vida de todos eles que foram chamados pelo Senhor. Nós vimos esse cuidado, esse trabalhar, esse suporte do Senhor. Quando um sonho é de Deus e fazemos a nossa parte, Deus se compraz em confirmar através do fogo. Agora é importante que, assim como Abraão lutou para proteger o holocausto das aves de rapina, que eram uma oposição a seu destino profético, de igual modo um líder deve proteger a visão que Deus lhe confiou. Isso mesmo. O terceiro ponto é relacionando-se com a visão. Então precisamos proteger essa visão, né? Trabalhar para que ela seja resguardada, para que ela seja aplicada da melhor forma possível. E precisamos nos relacionar com a visão. A visão divina é para todo possuidor uma fonte de esperança. A função dos olhos é enxergar, né? Mas a visão, ela se estende além do globo ocular. Quem a possui tem um alvo e um destino a chegar. Vive e respira por ela. Ela se torna o seu tudo. A visão, ela se torna o seu tudo. Né? Tudo está alinhado a ela. Ela se torna parte da sua vida de tal forma, de tal maneira que você já não se enxerga mais sem ela. Nem agora e nem futuramente. Não se enxerga. Porque tudo vai cooperar para o cumprimento da visão, é algo inexplicável mesmo. Vive e respira por ela e é incansável em sua caminhada e nem mesmo a afronta. A presença da morte pode desestimular. Abraão viveu por aquilo que Deus lhe mostrou, ele tinha no coração a convicção de que era real e isso era sua força para viver. Vejamos alguns pontos importantes de como se relacionar com sua visão. O importante aqui a gente frisar que Abraão, ele não estava simplesmente interessado em ter um filho só para alimentar ali seu ego, ter um filho, mas porque Abraão entendia o que estava por trás dele ter um filho, né?
da sua descendência, né? Então, assim, a gente pode pensar assim, Abraão agia dessa forma porque era algo pessoal dele, era algo, um ego dele, a visão, o chamado, ela vai além, porque ela pensa mais no outro do que somente em mim e tal. Abraão tem um filho, fazia parte da visão, fazia parte da missão, né, de que essa descendência fosse multiplicada e o propósito de Deus futuro se cumprisse. Então, não é algo só pessoal de Abraão, não, de dizer, ter um filho e pronto. Não. Um líder deve amar a visão, mas priorizar a fonte. A visão de um líder deve ser ultracontingencial, ou seja, para além dos limites. Deve ser capaz de tornar o invisível em realidade, o desconhecido em possibilidade. Todavia, o visionário não pode esquecer da origem da visão, Deus. Esqueceu da origem da visão, deixou de depender de quem chamou, acabou tudo aí, se perde. A dependência tem que ser sempre da fonte, né? Tem que ser sempre da fonte, não adianta, senão se perder mesmo no meio do caminho. Meu Deus, vou tirar aqui, talvez já pegou um pouquinho de carga. Desculpa aí, Deus. Vamos lá, só a gente já estamos concluindo. No caso de Abraão, a base de sua fé foi Deus, não as suas promessas. Então, amar, depender e confiar no Deus da promessa é o essencial e é o caminho. Não ficar apegado somente às promessas. As promessas são consequências. Essa dependência, essa confiança, tem que ser no Deus das promessas, no nosso Deus. Né? Foi o que aconteceu com Abraão. Ele não foi chamado de amigo de Deus pelo interesse da promessa, mas pelo convívio com quem prometeu para ele. Convívio, relacionamento, a intimidade, a comunhão. O mais fascinante numa visão é que quando se passa a ter afinidade com o seu doador, ela se torna secundária e ele é a principal razão de nossas vidas. O Espírito Santo de Deus, irmãos, está ministrando algo ao meu coração. O Espírito Santo de Deus, ele está ministrando ao meu coração que tem pessoas que ainda não conseguiram viver as promessas do Senhor. E não porque o Senhor não te chamou, não te escolheu, não tivesse o desejo de colocar uma visão em você. Mas foi pela falta de entrega mesmo. A falta de entrega, a falta de confiança, a falta de submissão, de obediência, para que essa entrega pudesse ser completa. Isso impediu a visão de Deus ser enxertada em você, ser nascida em você, ser produzida em você. Sabe por que o Senhor está escolhendo os improváveis e Ele sempre fez isso? Porque talvez são nesses que Ele tem encontrado o espaço que Ele precisa encontrar. São nesses que Ele tem encontrado a confiança, o lugar que Ele precisa encontrar. Muitos se acham capazes, muitos se acham preparados, muitos se acham, mas estão aí em promessas que nunca se cumpriram. Porque a visão, o Senhor, Ele não encontrou o espaço, o devido lugar que Ele precisava para colocar a visão, que Ele queria te motivar e te levar a viver a promessa.
aleluia. Ele queria te motivar a te alinhar à visão de Deus e ao cumprimento da promessa. Faltou entrega. Tá faltando entrega. Tá faltando desprendimento. Tá faltando confiança. Medo? Todos que foram chamados, a maioria deles tem. Josué, quando foi chamado, ele foi advertido: não tenha medo, seja forte e corajoso. Com certeza o Senhor sondou o coração de Josué e viu que havia medo. Gideão, mesma coisa. O medo não é impedimento. Se sentir pequeno, se sentir... nada disso é impedimento. Se sentirmos isso, o Senhor nos apresenta, o Senhor nos chama e nós decidirmos abrir mão de tudo isso e falar assim: o Senhor sabe, mas eu vou desafiar. Eu quero viver a promessa. Eu quero viver o chamado. Moisés não sentiu medo? Claro que ele sentiu. Mas mesmo com medo ele foi. Mesmo se sentindo incapaz, ele foi. Ele enfrentou todos os desafios. Porque ele confiou que o Senhor, aquele que estava lhe chamando, era maior que tudo. Tudo. E o caminho é esse aí. O caminho é esse aí. O caminho do desprendimento. O caminho da entrega é o caminho de ir além do visível, do racional, do lógico, da lógica. É simplesmente confiar e se lançar. Se lançar. É por isso que poucos experimentam. É por isso que poucos vivem a promessa. E eu me recordo alguns questionamentos, eu conversando com o Dadá uma vez, e eu me recordo de algumas coisas que ele perguntava, que ele questionava. Mas por que não fulano? Mas por que não cicrano? E aí ele começava a falar, né? As habilidades, o tanto de tempo de crente, o tanto de popularidade, o tanto de dinheiro, o tanto de não sei o quê, o tanto... E ele ia falar assim: gente, por que nós? Meu Deus, como nós? Para ele era não, para a gente ainda é, né? Humanamente dizendo, a gente fala: meu Deus, como? E é por isso. É porque o Senhor não vê como o homem vê. O Senhor enxerga o que o homem não enxerga. E o Senhor, ele só precisa encontrar isso. Coração rendido, disponível. Um coração disposto a confiar inteiramente, completamente no seu Senhor. Independente dos seus medos, anseios, limitações, indagações, para viver as promessas. Vamos lá. Aleluia, eu estou sentindo Deus nessa ministração, dessa aula, da hora que eu comecei, irmãos, eu estou sentindo Deus. Eu vou terminar aqui, vou tirar meu momento de adoração, de oração ali, porque a minha alma está ardendo de desejo. Aleluia. O mais fascinante numa visão é que quando se passa a ter afinidade com o seu doador, ela se torna secundária. E ele, a principal razão de nossas vidas. Um líder fala sem o uso de palavras. Deus tem prioridades e os líderes precisam conhecê-las para não motivar erroneamente as pessoas a trabalharem e a sacrificarem por sua própria visão, em vez da visão e dos propósitos divinos. Então, assim, um líder nunca vai colocar seus próprios interesses acima da visão de Deus, né? Acima da visão de Deus. Então, Deus tem como finalidade estar unido a nós.
Todavia, o chamado é para aqueles que desejam desenvolver e equipar outros para cumprir os seus propósitos. Outra coisa, irmãos, que é interessante a gente frisar é que a visão que Deus nos dá, ela nunca vai parar em nós. Você vai para a Bíblia Sagrada, você vai ver. Chamado, ele não está relacionado somente a nós. Deus, ele olha para uma pessoa que decide se entregar, que decide renunciar, que decide se disponibilizar, que decide confiar, que decide se lançar, mas abrangendo todo. Oh, aleluia! Evangelho é isso, irmãos. O Senhor nos chama para que através de nós outros sejam alcançados. É lindo trabalhar de Deus. O chamado de Deus, a missão de Deus para as nossas vidas, se tratando do propósito que Ele tem a cumprir através de nós, não é algo individual para somente eu ser beneficiada. Muito pelo contrário, é um desafio para mim, para que outros sejam alcançados, beneficiados, edificados, prósperos. E eu, como eu fico nessa história, eu vou viver da provisão, da providência, da direção. Eu vou viver da presença, eu vou viver de tudo aquilo que Ele tem para a minha vida, mas não é a minha prioridade, porque a missão, a direção dEle, o nosso foco está nisso daí. O nosso foco está nele e no que Ele tem para nós. Aleluia! Aleluia, aleluia. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Assim devemos avaliar a nossa visão de acordo com a vontade e direção de Deus e aprender a comunicar isso com aqueles que nós influenciamos. O mundo precisa urgentemente de pessoas visionárias capazes de romper com o natural. Abraão hoje está calado, mas a sua vida fala e ensina gerações e gerações através de seu exemplo de fé. Outra coisa é que a visão, ela não acaba quando a gente parte dessa terra. Gerações ainda continuam sendo beneficiadas, alcançadas. E por aí vai, poderia dar vários exemplos aqui de homens e mulheres que fizeram a diferença, tanto registrado na Bíblia Sagrada como em outros tempos, né, de lá para cá. E que até hoje fazem a diferença na vida de outras pessoas, deixaram um legado. A missão, ela está relacionada a deixar um legado, né? Então, é isso. É algo lindo. Um líder deve se manter fiel à visão. Deus tem como amigo o homem que, com dignidade e fiel à visão que lhe foi entregue. Abraão teve motivos de só para abandonar a visão, mas a sua respiração não estava nas coisas temporais, e sim nas que são eternas. Ele deixou tudo para trás. E não esqueçamos quem era Abraão, né? De qual contexto Abraão veio. A família de Abraão. Então, Abraão era um improvável também. Deus só trabalha com esses, né? Esses estão dispostos. Ele deixou tudo para trás, foi fiel, né? E capaz de sacrificar a sua vida, os seus sentimentos. A visão torna o sofrimento e o desapontamento suportáveis, é capaz de gerar esperança em meio ao desespero e prover paciência na tribulação. Ela é o fundamento da coragem e o combustível da persistência. A vida é dinâmica, o tempo passa, as coisas se transformam e desprezar uma visão pode provocar um vazio que nem mesmo a eternidade será capaz de preencher. Eu conheço pessoas que abandonaram a visão, que abriram mão, que rejeitaram, que disseram não e que vivem totalmente frustradas. Que nasceram para aquilo, irmãos. Vivem totalmente frustradas, vazias, tentando, sabe? E da mesma forma que estar dentro do propósito é algo que nos alimenta e preenche, nos traz força, nos traz, sabe, apesar do peso dessa responsabilidade, como eu coloquei, mas é algo que sacia a nossa alma, é algo que só da gente saber que a gente está bem com Deus, que o Senhor está ali, né, é algo que
é indescritível, irmãos, é algo indescritível, traz prazer à nossa alma, traz alegria, paz, sustento. Da mesma forma, eu não quero nem sequer imaginar o vazio que deve ser de alguém imaginar. Eu disse não para o meu Senhor. Eu neguei o meu chamado, eu retardei, eu disse não, eu rejeitei, eu joguei fora. Ai, é complicado. Abraão teve motivo de sol para abandonar a visão, né? Já falei isso aqui. A vida é dinâmica, o tempo passa, as coisas se transformam e desprezar sua visão pode provocar esse vazio que nem mesmo a eternidade é capaz de preencher. E quem sabe Esaú pudesse explicar melhor sobre esse vazio quando viu o real valor da bênção que ele trocou por um prato de comida. Tem muita gente trocando por coisas dessa terra, por coisas passageiras, por coisas que a traça e a ferrugem vai corroer, por coisas que vai nos alimentar momentaneamente, por coisas que não vai nos levar a viver coisas eternas. É muito complexo e a gente poderia aprofundar nisso aqui. Mas nós não temos tempo para isso. Mas cada um de nós possamos refletir. Não abrir mão daquilo que é eterno, por aquilo que é passageiro, por aquilo que é momentâneo, por aquilo que é terreno, por aquilo que é somente meu, pessoal meu, por aquilo que é muito confortável, muito cômodo para mim. Conclusão: a aquisição, desenvolvimento e o relacionamento de uma visão são etapas que todo líder deve passar. Quando falamos de fidelidade e visão confiada, compete-nos também a passá-la adiante e não morrer com ela. Ou seja, a visão de Deus na minha vida não deve morrer quando eu partir dessa terra. Ela deve ser trabalhada dia após dia para que essa visão ela se perpetue, ela se prolongue, ela passe de geração em geração. Né? A visão egoísta, a visão centralizadora é algo bem complexo e é algo que não faz muito sentido. Líderes geram filhos, jamais deixam a próxima geração órfã de visão. O líder passa, mas a visão ela é de geração em geração, ela é de gerações. Aí tem um questionáriozinho com algumas perguntas. Eu espero que possa ter sido bênção para a tua vida, possa ter te edificado, possa te levar a refletir, a mergulhar em mais um nível, né, da sua vida aí com Deus, do que Deus te chamou, do que Deus te confiou, a você desejar, né, a viver isso. Eu espero que eu, como uma líder, eu possa transmitir esse desejo a vocês, eu possa incentivá-los a viver isso, a ter essa entrega, a enfrentar, né, tudo que for possível e impossível, para dizer sim para Ele, para agradar a Ele, para estar alinhado com Ele, para estar bem com Ele, para estar no centro da vontade dEle. Enfim, meus irmãos, eu espero que eu seja um exemplo a ser seguido nesse sentido, seja uma inspiração e que vocês sejam também para os liderados de vocês. Uma liderança saudável é uma liderança equilibrada, é uma liderança que sabe, né, quem lhe chamou, o porquê, o para quê, onde está pisando, para onde está indo. Tem convicção da visão, tem convicção do chamado, é totalmente dependente do seu Senhor, e tem um coração disponível, disposto a obedecer, a viver, independente de qualquer circunstância e desafio. Então, uma liderança saudável é uma liderança que vai sempre enxergar além, vai sempre ver além, vai sempre além da circunstância. É uma liderança que vai fazer a diferença na vida dos seus liderados. Vai ser inspiração, vai ser motivação, vai ser exemplo, vai não somente
incentivar, instruir, orientar, mas viver aquilo que se prega, aquilo que se orienta, aquilo, né? Porque é algo que faz parte da sua vida. Os nossos liderados precisam ver em nós aquilo que nós estamos querendo que eles vivam, né? Da parte de Deus. Então é isso. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Que nós possamos continuar firmes no Senhor, acima de todas as coisas. Porque maior é o que Ele ainda fará em nós e através de nós. Só depende de nós mesmos. Deus abençoe a todos. E vocês sabem que eu tenho muito orgulho mesmo, muita alegria no meu coração de ter vocês na minha vida, de vocês acreditarem na visão do Senhor na minha vida, de vocês estarem, né, alinhados aí, de vocês estarem comigo no campo de batalha, crendo na direção do Senhor, na visão do Senhor, né, tendo essa sensibilidade. Então eu louvo o Senhor demais por isso, pela vida de cada um de vocês. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Fica na paz.